E essa invasão ao Capitólio norte-americano levanta a possibilidade de impeachment de Donald Trump em últimos dias de mandato em cima da 25ª emenda. Quem discute isso com a gente é o advogado especialista em direito internacional, Daniel Toledo. Doutor, bom dia e obrigada por falar à Jovem Pan. Bom dia, Lilian, mais uma vez. Eu agradeço a vocês pelo convite. Bom, doutor, a invasão no Capitólio abriu uma discussão sobre o impeachment do presidente Donald Trump. É muito ou pouco provável que Trump seja afastado da presidência antes do dia 20 de janeiro, data em que termina o mandato dele? São duas situações que a gente precisa olhar. Na verdade, existe a figura do impeachment, existe a figura da 25ª emenda. A 25ª emenda é o afastamento do presidente por razões atípicas, como, por exemplo, a incapacidade dele em permanecer no governo e manter o controle do país. Segundo, o caso que a Nancy Pelosi tem falado, que é a incitação à violência, e realmente isso aconteceu. Existem diversos áudios agora que estão sendo colocados na mídia do próprio presidente Trump, colocando as pessoas e pedindo para as pessoas que elas saiam às ruas e realmente reivindiquem essa tal fraude nas eleições que ele alega, mas infelizmente não houve nenhum tipo de prova, né, principalmente no judiciário. E existe a questão do impeachment. Então, o que a Nancy Pelosi colocou foi a possibilidade de ser invocada a 25ª emenda para retirada imediatamente do presidente, seja ela temporária ou definitiva, ou eles estão dispostos a entrar com o processo de impeachment do presidente. Eu acho pouco provável que isso aconteça, o impeachment aconteça nesse pouco tempo que ainda resta. O afastamento pode vir, mas o afastamento do presidente Trump nesse momento pode ser uma péssima escolha, porque as pessoas esquecem que ele sendo afastado, ele pode ser perdoado pelo vice-presidente por todos os crimes que ele cometeu, crimes federais. E Donald Trump publicou na noite de ontem um vídeo em que condena a invasão de apoiadores ao Congresso americano, sendo que no próprio dia da invasão ele discursou para apoiadores em meio a uma marcha convocada por ele mesmo para contestar o resultado das eleições. Qual que é a leitura sobre essa estratégia que Donald Trump adota, doutor? Exatamente, eu ia mencionar exatamente isso. Ele fez, um dia antes, ele fez um discurso incentivando as pessoas a tomarem a proporção que tomaram. Você vê nitidamente no discurso dele, você vê nitidamente nos vídeos que ele próprio gravou e que ele próprio postou, independentemente dos vídeos oficiais. No dia seguinte, depois de muitas críticas e muitos pedidos para que ele se manifestasse com essas pessoas, pedindo que essas pessoas saíssem dali e fossem embora, né? Imediatamente, ele esperou um dia e no dia seguinte, você percebe que até no tom de voz dele, se você comparar um vídeo com o outro, um discurso com o outro, você vai perceber que ele fala emotivo, ele fala com o coração, ele fala incentivando com o coração. É o Donald Trump falando mesmo do jeito dele. E nesse que ele postou ontem, ele fala muitas vezes olhando para baixo, de cabeça baixa, com um tom de voz até abaixo do que ele costuma falar, justamente falando, olha, não é isso, eu não apoio isso, não é isso que a gente espera do povo americano, nós vamos fazer uma transição, já que o Congresso decidiu dessa forma, nós vamos fazer uma transição mais pacífica possível. Então, ali foi um cumprimento de clichê e não o Donald Trump falando com certeza absoluta. Doutor, agora dê uma impressão sobre o que você vê no seu convívio, no local onde você mora. O senhor mora aí nos Estados Unidos. Como que tem sido a repercussão sobre essa invasão e esses dias finais de Donald Trump na presidência? Tem sido péssima, né? Eu moro no Texas. O Texas é um estado diferente, eu diria até um país diferente dos Estados Unidos, porque as coisas aqui acontecem de uma forma muito regrada. O texano ele é muito regrado, mas a gente percebe nitidamente que existe sim um fervor, e existe sim uma incitação dos próprios líderes desses grupos extremistas para que as pessoas se rebelem, para que as pessoas se revoltem. Estados Unidos não é igual ao Brasil, você tem acesso, muitas pessoas têm acesso a armas, você tem a segunda emenda que permite, inclusive legalmente, que seja criada uma milícia organizada dentro dos Estados Unidos para se rebelar contra um governo tirânico, né? Mas, na verdade, a tirania está vindo exatamente do governo que está incitando essa própria tirania, o que chega a ser até um pouco conflitante. Mas o clima realmente está muito esquisito, o clima realmente está muito tenso, nunca tinha visto isso dentro dos Estados Unidos.
e eu tenho certeza que isso vai ser, essas eleições e essa saída presidencial vai ser um marco na história dos Estados Unidos que a gente vai escutar ainda por pelo menos mais 2 anos, porque tem muita coisa que vai se desdobrar em consequência do que está acontecendo agora. Muita coisa ainda vai repercutir, né, doutor? E em menos de 24 horas, houve também várias demissões na esfera do governo Trump e no entorno da primeira-dama. Qual que é o tamanho do racha no Partido Republicano? Trump corre o risco de ficar isolado? Ele já está isolado, né? Eu ontem, inclusive, falei para a Jovem Pan à noite. Hoje nós temos um problema muito grande dentro dos Estados Unidos, não é? O Brasil tem vários partidos políticos, os Estados Unidos tem basicamente 2, né, significantes. Então, são os democratas e os republicanos. Os republicanos sempre foram muito unidos. Se você pegar desde a época de Bush, né, o Bush que foi um grande integrador do partido, ele sempre manteve a união do partido. Hoje nós temos um partido democrata extremamente sólido, extremamente unido. Nós temos, historicamente, isso nunca tinha acontecido, pelo menos não, no que eu me lembro, ou que eu tenha lido. Hoje nós temos o Congresso, tanto a Câmara quanto o Senado, na mão dos democratas, e nós temos a presidência na mão dos democratas. O que sobra hoje para evitar que haja um desequilíbrio, né? Porque para a democracia isso é péssimo. Você ter o controle total na mão de uma única ideologia política, seja ela aquela que você acredita ou seja ela aquela que você é contra, para a democracia isso é péssimo. Então hoje nós temos apenas a Suprema Corte para segurar todo esse poder na mão de um único partido. Isso é horrível. O partido dos republicanos se separou totalmente. Você percebe isso já vendo as atitudes do vice-presidente Joe Biden, do vice-presidente, perdão, do Donald Trump, com as atitudes do Joe Biden. Você vê hoje o Pence se voltando contra o próprio presidente Donald Trump, negando o pedido dele, inclusive na votação que aconteceu no Congresso, para que ele fale, olha, eu não faço parte disso, então eu vou tentar pelo menos manter o lado mais equilibrado do partido para que o partido não se rompa totalmente nesse final de mandato. Tem realmente sido algo muito, muito complicado aqui dentro dos Estados Unidos, essa divisão política dentro do próprio partido. E além de toda a repercussão nos Estados Unidos, o papel de Trump no ataque ao Congresso é criticado por chefes de Estado, até mesmo aliados do presidente americano, que se posicionaram contra. Então, teve manifestação de Boris Johnson, Benjamin Netanyahu, Angela Merkel, Emmanuel Macron, que divulgaram mensagens em defesa da democracia. Doutor, esse caso pode prejudicar as relações multilaterais dos Estados Unidos daqui para frente? Pode e não pode, na verdade. Pode num sentido da imagem dos Estados Unidos fica muito fragilizada. E a gente tem que lembrar que hoje os Estados Unidos é um muro que nos separa de um conflito mundial, né? de um conflito armado, inclusive mundial. Nós temos aí a China, nós temos o Irã, que a cada dia vem criando mais situações. Nós temos 2 ordens de prisão já expedidas, 2 ordens internacionais de prisão já expedidas contra Donald Trump, do Irã e do Iraque, acredite, 2 países que historicamente vivem em conflito, eles expediram pelas suas cortes 2 ordens de prisão contra o presidente Donald Trump. Então isso já demonstra o quanto estes países que já têm historicamente o terrorismo dentro deles, que já têm aí bases contra os Estados Unidos, eles estão criando forças e chegando ao ponto de expedir uma ordem de prisão internacional contra um presidente do país que muitas e muitas vezes foi contrário a eles. Isso é perigoso para o mundo inteiro. Doutor, e também no último ano de 2020, nós vimos diversos movimentos como Black Lives Matter, também a pandemia de coronavírus causou dizemos assim, um rebuliço muito grande nos Estados Unidos. Inclusive, agora vamos olhar para esse caso da Geórgia, de 2 democratas que ocuparam as 2 cadeiras no Senado, e a Geórgia, que era um estado tradicionalmente republicano, que votava em republicanos. O que esse movimento nos diz sobre as mudanças sociais aí nos Estados Unidos? Diz muito, porque essa é uma outra questão que eu até cheguei a alertar sobre um risco disso acontecer no Brasil também. O que aconteceu nos Estados Unidos foi o voto de protesto, ou o não voto de protesto. Muitas pessoas estavam extremamente decepcionadas com a postura de Donald Trump,
por uma série de questões, seja com relação à pandemia, seja com relação à economia, seja com relação ao desemprego. Eu, há muito tempo atrás, tinha alertado que o número de empregos que o Trump vinha colocando, eles não eram reais, porque ele estava tirando o trabalho de imigrantes que estavam ali trabalhando ilegalmente e vagando aquele posto. Posto que não quer ser ocupado por um americano. O americano não quer executar aquele trabalho. Então, o fato de você ter uma vaga aberta não quer dizer que você tenha um posto de trabalho liberado para um americano. E esses números eram publicados o tempo inteiro, esses números não eram reais. O americano entendeu isso, caiu a ficha. Ele percebeu que o que estava sendo publicado era uma pirotecnia em cima de uma imagem que Donald Trump queria criar em razão das eleições. E ele, entendendo isso, começou a se voltar contra o presidente. Mas o republicano, ele não vota no democrata. Porém, nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Então, o que aconteceu em massa na Geórgia? Os republicanos simplesmente falaram: não vou votar no Trump, não vou sair de casa. E isso foi mencionado, inclusive, pelo Donald Trump, naquela ligação onde ele falou com o chefe o secretário de Estado da Geórgia, onde ele pede que ele arrume 13 mil votos. Né? Na verdade, o que ele quer dizer? Ele arruma 13 mil pessoas que eventualmente votariam em mim, porque as pessoas simplesmente não saíram de casa para votar num voto de protesto. Doutor, o senhor falou sobre o Brasil, que essa situação pode se repetir aqui. O presidente Jair Bolsonaro já está fazendo algumas sinalizações, colocando em dúvida a lisura do processo eleitoral brasileiro. Isso já faz parte de uma estratégia, doutor, na sua avaliação? O Donald Trump usou a mesma estratégia, né, e deu errado. O Donald Trump começou o ano passado falando que vai haver fraude nessas eleições, vocês têm que tomar cuidado que vai haver fraude. Mas eu pergunto para você é presidente dos Estados Unidos, você não é presidente do Congo, né? Você é presidente dos Estados Unidos, você tem o FBI, você tem o Serviço Secreto, você tem a CIA, você tem todo esse aparato de segurança mundial que é capaz de enxergar o que está acontecendo em outro país e acompanhar de perto do que está acontecendo no outro país. Você sendo presidente dos Estados Unidos, você não tem a capacidade de criar um órgão competente para impedir uma fraude nas eleições? Eu questiono isso desde o momento em que o Donald Trump começou a alegar as tais fraudes e não trouxe provas com relação a isso. Então, eu realmente não consigo entender como um presidente dos Estados Unidos, com o poder que ele tem, com todos os aparatos de tecnologia que ele tem, e com a capacidade que ele tem de comandar esses órgãos de investigação, de inteligência, como que ele não conseguiu provar o que aconteceu ou evitar o que aconteceu? Sim, tem um documentário de Donald Trump que na época em que ele era um show business, né, ele dizia que ele não aceita perder. Então, talvez essa personalidade imprima muito o que nós estamos assistindo agora. Exatamente, exatamente isso. Bom, doutor, para a gente finalizar, então, os desafios agora do presidente eleito, Joe Biden, de tentar arrefecer os ânimos, por quanto tempo essa história ainda pode se desenrolar após Donald Trump sair de cenário? Será que ele ainda vai continuar contestando a governabilidade de Joe Biden? Eu acho pouco provável ele continuar contestando a governabilidade. O que a gente precisa entender, que eu acho que é o ponto mais importante, não é só o fato de Donald Trump perder as eleições. Nós temos aí, se nós pegarmos os últimos 6 presidentes dos Estados Unidos e colocarmos numa lista um número de processos criminais, tanto estaduais como federais, nos quais eles foram envolvidos durante o mandato presidencial, nós vamos ter 415 processos hoje. Perdão, semana passada, hoje pode ter mais. Desses 415 processos, 235 são só para Donald Trump, só para você ter ideia do tamanho do problema que existe aí. Nesses processos estão 6 processos do IRS, né, de sonegação fiscal, evasão de divisas, aquela história do Donald Trump pagar $750 só de imposto de pessoa física e uma série de outras questões tributárias, né? Existem outros problemas, mas vamos falar só do tributário para ficar fácil para as pessoas entenderem o tamanho da gravidade do problema, que o Donald Trump agora está muito preocupado com isso. Vocês devem lembrar do ator de Hollywood, do Wesley Snipes, que era muito famoso, fez diversos filmes aí na década de 80, 90, e foi preso e condenado a 8 anos, pegou 8 anos de prisão e cumpriu 8 anos de prisão, saiu faz 2 anos atrás, justamente pela mesma questão na qual o Donald Trump está respondendo 6 processos.
Então, a saída do Donald Trump do poder significa que ele perde a imunidade de responder por esses, de não responder por esses processos. E o procurador-geral já disse que ele está só esperando o dia 20 para fazer todas as denúncias contra Donald Trump. Então, a coisa é muito maior do que a gente imagina. Essa contestação das eleições não tem só um cunho de perda de poder, como Donald Trump falou. Ele não vai admitir nunca que ele perdeu, ele vai dizer que ele não ganhou. Tem muito mais coisa por trás disso e que realmente acaba tendo aí um efeito muito maior na vida de Donald Trump. Nós conversamos com o advogado especialista em direito internacional, Daniel Toledo. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos e até mais. Obrigado a você, Lívia. Um grande abraço a todos.